Olá, março de 2021. Há um ano atrás, tínhamos a primeira morte de um cidadão brasileiro por Covid-19. A tragédia só estava começando. O Congresso criou uma comissão mista para acompanhar as ações do governo, ouvir especialistas. Neste programa, vamos mostrar como tudo começou, o relatório final e as declarações do ministro da Saúde no plenário do Senado. Em discussão está começando. É preciso que ciência, tecnologia e inovação sejam prioridades efetivas de governo. Mostramos que o Butantan é mais importante, é maior do que a discussão política do momento. Nós vamos vacinar o país em 2021. 50% até junho, 50% até dezembro. Senhor ministro, nós precisamos de vacina já, para salvar vidas. A pandemia mexeu com a vida de todos nós. Vamos lembrar o que os especialistas falaram durante as audiências públicas no Congresso. Começando pela educação. Quando a gente olha para o nível mais baixo, né, nós temos uma baixa participação no PISA, que tem questões importantes como atraso escolar. Se o aluno estiver muito atrasado, ele não pode fazer o PISA, ou se estiver fora da escola, obviamente, que também não pode fazer o PISA. Então, a nossa situação é de extrema gravidade educacional. Já era antes da pandemia e vai ficar muito pior depois. A escola do ano que vem, qual será? A escola, como ela será? Híbrida, como todo mundo está falando, muita gente, educadores estão falando no Brasil inteiro, será uma escola híbrida. Mas como que é esse negócio de escola híbrida? Como é que ela funciona na prática? Quanto custa para fazer essa escola? E entre os mais vulneráveis, os indígenas. A morte também chegou às aldeias. O auxílio emergencial do governo ele atende, segundo o CadÚnico, em torno de 120 mil indígenas. Multiplicando por 5, isso aí vai dar uma população em torno, isso é tudo estimativa, em torno de 600 mil indígenas. Desses 120 mil indígenas, em torno de 100, 105 mil indígenas estão tendo acesso mensalmente, fazendo a retirada desse auxílio emergencial. Só nesse auxílio emergencial, nesses 5 meses de tua vigência, o governo federal vai estar disponibilizando à população indígena mais de 300 milhões de reais. E um dos debates mais importantes da comissão do Congresso foi a discussão sobre a ciência brasileira. Uma vez aprovada a vacina, o Brasil está preparado para iniciar a sua produção e distribuição de forma rápida e em larga escala por todo o território nacional. Se não, o que seria importante para garantirmos essa preparação? A logística de distribuição da vacina já está sendo traçada em vários outros países. Eu acho que o Brasil está se atrasando em relação a isso, não pode. Eu acho que essa logística é muito importante e tem que ser feita desde o início. Aqui no Brasil, devido à extensão territorial do país, ao número de habitantes, é uma questão crucial como essa vacina vai ser distribuída. Então, acho que já é tempo, já passou do tempo de se fazer uma logística dessa distribuição, debatendo prioridades e caminhos também de transporte dessa vacina, especialmente para populações fragilizadas. Então, é uma questão que já devia ter sido tratado pelo governo, em nível nacional. O Brasil careceu e carece de um planejamento nacional de enfrentamento adequado à pandemia. Então, essa divergência entre governos locais é uma questão política maior. Nós não podemos resolver isso. É respeitar a prioridade. É preciso que ciência, tecnologia e inovação sejam prioridades efetivas de governo. Nem os governos muitas vezes falam, mas não atuam
de modo correspondente. Crise vai ter sempre. Você sai de uma e entra em outra. É a história da gente. O problema é que as pesquisas todas mostram, e o resultado dos países mostram que aqueles países que, mesmo durante as crises, investiram e mantiveram o padrão de investimento em ciência e tecnologia, eles saíram mais rapidamente das crises. Segundo, tem que ter estabilidade. Uma vacina, várias vacinas. A preocupação com uma coordenação nacional. Outro debate que passou pelo Congresso. Não deveríamos, penso eu, do ponto de vista da política de saúde, investir em apenas uma vacina. Porque é muito temerário. Primeiro, porque nós não sabemos a eficácia dessas vacinas. Segundo, que essas vacinas elas podem variar em eficácia de acordo com a faixa etária. Uma vacina pode ser melhor para indivíduos mais jovens, outras podem ser melhor para indivíduos mais idosos. Nós entendemos que é importantíssimo iniciar um programa de comunicação ao público, fundamental, esclarecendo a importância da vacina, não só em termos individuais, mas coletivos, mostrando que a vacina pode não ser a solução que vai resolver o problema, mas é uma potencial solução que, associada a outras medidas de prevenção, pode nos levar paulatinamente a uma saída dessa emergência sanitária. Do ponto de vista da Abrasco, essa coordenação ela precisa ser uma coordenação nacional, obviamente articulada aos entes federativos, mas deveria e deve estar, como aparentemente está, com o Programa Nacional de Imunizações. E a economia? O que foi dito em 2020 sobre 2021? Então, o PIB não vai voltar ao que era projetado no pré-crise, porque nós vamos ter que avançar nessa agenda que os economistas chamam de agenda da produtividade. Isso envolve abertura comercial para tornar as empresas mais competitivas, avançar na reforma tributária, que pode reduzir os custos de produção, tornar o ambiente mais profícuo ao desenvolvimento econômico. Quer assistir todos esses programas na íntegra? Vá ao site da TV Senado e acesse Em Discussão. E 9 meses depois de criado, o Congresso entregou o relatório final da comissão que acompanhou as ações contra o novo coronavírus. Vamos ver como tudo isso começou. Em 20 de março, o Congresso reconhece o estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Estava criada ali a comissão mista que iria acompanhar e avaliar as medidas de combate ao novo coronavírus. Vocês viram aí que foram ouvidas 109 pessoas em 40 audiências públicas. A partir de agora, vamos fazer um resumo de todo esse trabalho que foi dividido em subrelatorias. Começamos pela saúde. 30 dias depois do primeiro diagnóstico, o Brasil já contabilizava 2.915 casos da doença. Em março, a primeira morte confirmada. Abrimos dezembro com mais de 173 mil mortes pelo novo coronavírus. No segundo semestre de 2020, o governo federal anuncia adesão ao consórcio COVAX Facility.
2,5 bilhões de reais para ter acesso às vacinas que até então estavam em desenvolvimento no mundo inteiro. O Ministério da Saúde prevê 140 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. E na área da saúde, Câmara e Senado aprovaram importantes projetos de lei. Agora, passamos à Subrelatoria de Ações da Cidadania. Aqui, destaque para o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi aprovado em março pelo Senado e virou lei em abril. Foram 9 meses de ajuda para os mais vulneráveis. Os valores variaram de R$ 600 a R$ 300 reais. O texto do relatório final também alerta para a necessidade de sistemas mais rígidos de controle para combater as fraudes. Segundo o TCU, milhões de pessoas estariam recebendo o auxílio irregularmente, prejuízo de bilhões de reais. A Comissão de Deputados e Senadores cobra um documento único de identificação válido em todo o país. Lá na frente, nós vamos ver os números exatos das fraudes no pagamento do auxílio emergencial. E o empreendedor teve a vida muito mais difícil em 2020. O crédito bancário tentou evitar quebras e demissões. De acordo com o Banco Central, até 4 de dezembro de 2020, os programas emergenciais de crédito do governo já haviam liberados 141 bilhões de reais, 757 mil operações que atenderam de micro a grandes empresas do país, 52 bilhões direcionados exclusivamente para micro e pequenas empresas. Mas foi o Pronamp, criado em maio pelo Congresso, que mais socorreu os pequenos empresários durante a pandemia, quase 33 bilhões para esse segmento. Em dezembro, o Senado aprovou o projeto que faz do Pronamp política permanente de apoio ao crédito para os pequenos negócios. E o orçamento da União, já tão estrangulado, teve que se abrir para socorrer o cidadão comum e também a estados e municípios. E o desemprego, que já era grande, aumentou. As despesas autorizadas no orçamento da União contra a pandemia no ano passado alcançaram 605 bilhões de reais. A maior parte destinada ao auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade. Estados e municípios também foram socorridos. E o desemprego bateu recorde, 14,6%. O pior momento da crise foi em abril, quando mais de 940 mil postos de trabalho desapareceram. Pois é, e com tanto dinheiro envolvido e com brechas na gestão pública, caminho ideal para as fraudes. O relatório analisou o trabalho do TCU. Aqui destacamos os desvios no auxílio emergencial. Segundo estimativas do TCU, o auxílio emergencial do governo gerou um custo de pagamentos indevidos de aproximadamente 54 bilhões de reais. Erro que teria beneficiado quase 14 milhões de pessoas. Gente que estava fora dos requisitos legais ou mães solteiras a mais no programa, que ganharam indevidamente uma cota excedente do benefício. Ainda segundo o Tribunal de Contas da União, os 54 bilhões pagos a mais seriam suficientes para um auxílio de R$ 300 reais para 60 milhões de brasileiros durante 3 meses. Entre os perfis dos beneficiários indevidos estão servidores civis e militares, presos, residentes no exterior e gente que até já morreu. E a educação no contexto da pandemia da Covid-19? Sem dúvida, prejuízo para todos, mas com destaque para as famílias de baixa renda. Vamos ver algumas considerações do relatório final. Segundo a Unesco, no Brasil, quase 53 milhões de estudantes foram afetados pela pandemia. Já o IBGE apontou que entre os estudantes que frequentam escolas e universidades, 6 milhões não tiveram atividades escolares.
Na região norte, a falta de tarefa escolar atingiu 34,6% das crianças, adolescentes e jovens. No sul, sudeste e no centro-oeste, percentuais bem menores. Desigualdade também para famílias de baixa renda, 17,9% contra 5,8%. E de acordo com o IPEA, aproximadamente 5,8 milhões de estudantes não têm acesso à internet de qualidade em casa. Dados do Conselho Nacional dos Secretários de Educação mostram que, no ano passado, 16 estados não autorizaram o retorno às aulas presenciais. E no relatório final, críticas à falta de uma coordenação nacional e ao atraso nas decisões de governo. É um trabalho realmente, como disse o senador Espírito Amin, importantíssimo e que jamais poderia ser feito por uma única cabeça, por mais bem assessorado que eu seja, com toda a equipe, com todos que forem envolvidos na consultoria, seja da Câmara, do Senado, do IFE, do Tribunal de Contas da União, do Ministério, de todas as formas, nós fomos muito bem assessorados durante todo esse tempo. A gente mudou o discurso do governo. A nossa comissão, pequena como foi, atuante como foi, inspirou mudanças no discurso. Nós mostramos que o Butantan é mais importante, é maior do que a discussão política do momento. Não é? Foi muito importante. E este relatório ele não pode ser uma letra morta. As suas 400 páginas nós temos que fatiar em pequenas tiras importantes e vamos dar conhecimento ao governo, à Câmara e ao Senado. De tal forma que a pandemia não vai acabar dia 31 de dezembro. Ela vai atravessar o ano 2021 completamente. A vacinação vai correr o ano 2021 toda, já que ela é setorizada por grupo de risco, idade e outros fatores, né? Então, nós devemos extrair desse relatório alguns pontos e encaminhar para os órgãos responsáveis que nós foi feita referência através do relatório do Francisco e dos seus subrelatores. Os efeitos da nossa comissão não terminam dia 31. Nós temos que continuar extraindo deste documento ações e providências que devem dar seguimento no ano 2021. Nós não podemos viver eternamente em crise. Nós temos que virar a página de décadas perdidas. Nós sempre, eu e o Espiridião, que somos os mais velhos da comissão, já conhecemos essa história de 10 anos perdidos, 20 anos perdidos. Agora nós temos que fazer com que a nossa economia, nossa vida, nossa educação, nossos meios de combater pobreza e desigualdade aconteça de fato. Senão não justifica a vida, não justifica a nossa existência aqui no Congresso Nacional, se não for um arauto de transformação para melhor. E o relatório revela dados tão importantes que me desperta grande preocupação, senador Confúcio, sobre como será amanhã. A minha maior preocupação é como é que vai ser a partir do dia 2 de janeiro para frente. Nós insistimos em saber o número de fraudes, quais eram as medidas tomadas, e daí destacamos a importância de ter um cadastro único, uma identificação única no Brasil, que também incluímos no nosso relatório, para que o Brasil possa, de fato, cuidar da segurança pública e cuidar, inclusive, da economia. E nós vimos a importância da segurança pública, de ter um cadastro único de todos, para que não sejam permitidas as fraudes. A gente percebeu claramente a ausência de um plano nacional de imunização. Infelizmente, essa falta de um plano nacional de imunização, no nosso entendimento, traz grandes prejuízos para o Brasil. Ao mesmo tempo, também, nas várias conversas que nós tivemos ao longo das audiências públicas, ficou muito clara a falta de comunicação coordenada entre o governo federal e os entes federados, as unidades federativas de todo o Brasil. Essa falta de coordenação, ela acabou trazendo prejuízos muito grandes para o enfrentamento da Covid no Brasil. E, por exemplo, um outro ponto também que a gente destaca como preocupação é a falta da transparência. Os dados que foram apresentados pelo Tribunal de Contas da União, em todos os momentos quando foram apresentados, sempre destacava a falta de transparência dentre os vários pontos, como, por exemplo, a taxa de ocupação de vagas nos leitos de UTI. Nós vamos continuar cobrando as ações, nós vamos continuar cobrando transparência, nós vamos continuar cobrando a agilidade
para que as ações de fato possam chegar na mão de cada cidadão e de cada cidadã brasileiro. Esse vírus, como nós já falamos, é algo desafiador. As informações são ainda muito incipientes para aquilo que nós precisamos em relação ao enfrentamento desta doença. Mas eu sei que cada um de nós temos dado a nossa contribuição. Até aqui, pontuamos ações importantes da Comissão Mista Covid-19. O relatório final você pode acessar na página do Senado em Atividades Legislativas. Agora, vamos ao plenário. Cobranças, muitas cobranças e promessas também. Esse foi o resultado do encontro no início do ano dos senadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Acompanhe. Mas, senhor ministro, não está tudo bem, não está tudo certo e não foi feito tudo que se poderia ser feito. Vossa Excelência sabe que eu estive com Vossa Excelência no seu gabinete em dezembro, testemunhado pelo ex-deputado federal Cascavel, e lá no início de dezembro eu já dizia a Vossa Excelência que nós iríamos enfrentar uma onda no Amazonas muito grave. Senhor ministro, nós precisamos de vacina já, para salvar vidas. Ministro, ninguém duvida do esforço que o governo federal está fazendo. Mas todo esse esforço se perde quando se nega a ciência. Por mais esforço de falar sobre vacina, de discutir envio de recursos para os municípios, para os estados, ele se perde todo quando parte do governo, aliados do governo federal, negam as ciências. Isso tem prejudicado desde o primeiro dia que nós tivemos o primeiro caso de pandemia no Brasil. Desde o primeiro dia se nega a ciência. Não dá para negar a ciência nesse momento, ministro. O que nós estamos vendo é isso. Está caindo um Boeing por dia no meu estado e morrem 200 pessoas por dia. Em qualquer lugar do mundo, isso é notícia. Se cair um Boeing hoje, numa república pequena, em qualquer lugar do mundo, ela vira manchete em qualquer jornal do país. Isso está acontecendo diariamente no estado do Amazonas. Diariamente. A nossa estratégia é comprar tudo desde o início. E, desde o início, nós verificamos que se nós não fabricássemos no Brasil, nós não íamos ter vacina. Então, nós nunca deixamos de negociar com o Butantan. Nunca. Nós nunca deixamos de negociar com a Fiocruz. Nunca. Nós nunca deixamos de negociar com o privado União Química. Nunca. Separando, claro, no caso do privado. É muito bem separado, não tenho dúvidas disso. E lembram que eu falei no início sobre promessas? O ministro prometeu. Hoje o senhor apresenta um programa que pode vir a suprir em quanto tempo a necessidade de vacinação do povo brasileiro? Nós decidimos, por estratégia, tudo que chegar, distribuir. Enquanto houver capacidade de estocar nos estados, nós não vamos fazer estoque no Ministério. Então, isso é uma estratégia logística. Quanto tempo? Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro. E saber de Vossa Excelência se essa fala de Vossa Excelência pode ser, eventualmente, tida como um compromisso daquele que representa a maior esperança do Brasil hoje, que é o ministro de Estado da Saúde, no momento que nós vivemos no Brasil. Quando Vossa Excelência se refere ao prognóstico da vacinação do povo brasileiro, ao dizer que nós teremos até o meio do ano metade da população brasileira vacinável, devidamente vacinada. E até o final do ano de 2021, portanto, daqui a 10 meses, teremos também a vacinação da outra metade, ou seja, de toda a população brasileira vacinável, devidamente vacinada no Brasil. É possível depreender essa presidência, os senadores e as senadoras que aqui estiveram, que esse pode ser um prognóstico real, factível, um prognóstico que será cumprido pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde? Senador, no que depender do meu esforço, da minha equipe e de todo o governo federal, com certeza, isso é fato. Depender do nosso esforço.
estamos trabalhando para ter reservas, porque nós ficar preocupados, se fizer apenas o principal, o risco é muito grande. Nós estamos abrindo o leque para ter reservas, para termos capacidade de vender vacina e apoiar a América Latina. Então, a nossa visão é maior. Não é só, parece só, né? Mas não é só para o nosso povo. Nós temos que vacinar a América Latina. Então, é o Brasil que faz isso. Não são os laboratórios externos. É o Brasil que vai fazer isso. Então, que venham as vacinas. Com a discussão, fique por aqui. Até o nosso próximo programa.